Estamos de volta e eu peço agora especial atenção dos companheiros e companheiras boiadeiros do Brasil inteiro que estão aí na frente da televisão, porque está começando o nosso quadro semanal No Campo com as UETs. A Zoetis, que é líder global em saúde animal, está com a gente todas as quintas-feiras aqui no Terra Viva DBA TV, trazendo muito conhecimento para o amigo e para a amiga pecuaristas do Brasil inteiro. Quem está acompanhando, com certeza está aproveitando o conteúdo cheio de informação de grande importância e da maior relevância para o dia a dia na fazenda. E quem não assistiu, ainda pode campear lá no nosso site as reprises, porque vale muito a pena. Bom, o assunto da nossa prosa de hoje é uma situação que inferniza demais a vida e a lida do fazendeiro brasileiro, que é a resistência que os vermes e parasitas internos do gado vão desenvolvendo ao longo do tempo aos produtos usados para controlar a infestação. Pois então, para esticar uma prosa a respeito do que é que pode ser feito para enfrentar essa consumição, mais uma vez a gente vai tomar ao pé da letra o nome do nosso programa e vai direto para o campo, pegar sol no chapéu e sujar a botina de terra, em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, onde está acontecendo a FEICORTE 2025. E quem já está lá, ajaezado e preparado para participar da função, é o médico veterinário Antônio Paulo Borges Pinto, consultor técnico das Zoetis no Noroeste Paulista. Boa noite, Paulo. É uma grande satisfação ter a sua companhia aqui no arranchamento eletrônico do Terra Viva DBA na TV. Muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. E faça o favor de ficar à vontade, que a casa é sua. Olá, Sidney. Muito obrigado pela oportunidade e boa noite a todos. Ô Paulo, as verminoses do gado, né, são perfeitamente conhecidas de todo mundo, desde o tempo lá das mais longínquas antiqueras, né? Por que é que até hoje elas ainda são um problema desse tamanho que a gente sabe para os fazendeiros brasileiros, hein? Então, Sidney, na verdade, as verminoses são os parasitas, né? Especificamente, nós estamos falando dos nematóides gastrointestinais, que, na verdade, eles impactam muito no desempenho produtivo do rebanho. O problema, o ponto é que esses prejuízos, na maioria das vezes, são invisíveis. Nós estamos diante de um inimigo invisível, né? Porque os animais não demonstram sintomas muito claros. Mas a verminose afeta o apetite, os animais têm o seu apetite reduzido. Esses animais com verminose, eles têm uma capacidade menor de absorção de nutrientes e acaba perdendo desempenho, perde peso. Inclusive, tem trabalhos no Brasil que já demonstraram, né, que animais tratados adequadamente com vermífugos, comparado com os animais que não foram tratados, esses animais tiveram um peso reduzido, foram 34 quilos mais leves. Ou seja, respondeu a pergunta que a verminose ainda é um problema, né? E nós estamos falando de prejuízos econômicos nas casas de bilhões de reais em toda a cadeia aqui no Brasil, Sidney. Quer dizer, que é mais um sócio indesejado aí para o pecuarista brasileiro, né? Agora, ô Paulo, explicando assim, para a gente que não é cientista nem especialista, né? Como é que estas pragas indigitadas e oportunistas conseguem desenvolver resistência aos vermífugos que o pecuarista usa contra elas? Então, essa é uma excelente pergunta. Na verdade, a resistência parasitária ou a resistência aos vermífugos trata-se de uma capacidade que o parasita desenvolveu de sobreviver aos antihelmínticos, a dosagem dos antihelmínticos. Então, ao longo do tempo, com o uso de décadas do mesmo princípio ativo, os parasitas mais sensíveis são eliminados. Os parasitas mais resistentes sobrevivem e se reproduzem. Então, aumenta a população de parasitas resistentes, criando gerações cada vez mais difíceis de serem controladas, tá certo? E isso tem alguns processos também que auxiliam nessa resistência parasitária, que é o caso de uso inadequado das moléculas, como subdosagem, superdosagem, né? E o uso repetido de produtos com o mesmo mecanismo de ação. Então,
é um problema que vem se espalhando a resistência parasitária no Brasil inteiro e ameaça, né, ameaça a eficácia dos tradicionais controles. Essa ameaça, né, Paulo, você já falou um pouquinho disso, mas eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho mais. A gente tem ideia do que a resistência aos vermífugos representa para a pecuária brasileira? Sim, tem até um estudo aqui no Brasil que demonstrou, um pesquisador demonstrou em 25 propriedades aqui no Brasil, no estado de São Paulo, em que 23 propriedades dessas trabalhadas foram resistentes à ivermectina, que é um dos princípios mais utilizados. Então, Sidney, a resistência parasitária, ela não é nada para o futuro, ela é uma realidade e que traz muita perca de rentabilidade ao pecuarista. Né? Nós estamos falando aí de 38 bilhões de prejuízos econômicos só aqui no Brasil. É interessante repetir esse número que você falou, né, Paulo? 38 bilhões, né? Só no Brasil, né? Agora, ô Paulo, o que é então que os companheiros e companheiras boiadeiros brasileiros podem fazer na prática, né, para deixar essa consumição da resistência não acontecer na sua propriedade? O amigo pecuarista, ele tem que adotar medidas bem objetivas na propriedade, ou seja, um manejo sanitário contínuo e estratégico, trabalhar com protocolos adequados em todas as fases de produção, ou seja, trabalhar na cria, na recria, animais de reprodução e animais de confinamento. Outra prática comum é um rotacionamento de moléculas e evitar as subdosagens, que impacta muito na resistência parasitária. E seguir sempre as orientações técnicas, né? Outra prática que o pecuarista pode praticar medidas práticas como vacinação, pesagem dos animais, manejo de pastagens adequada e uma suplementação adequada para manter os seus animais cada vez mais resistentes, saudáveis aos parasitas de forma natural. Agora, tendo então sabedência disso tudo que você falou aí, né, Paulo? O que é que a Zoetis recomenda para a amiga pecuarista que está aí na frente da televisão apreciando essa nossa apresentação, hein? Ah, sim. Então, no final do ano passado, a Zoetis lançou o Valcor. O que é o Valcor, Sidney? O Valcor é uma associação efetiva contra os vermes gastrointestinais. É uma associação de duas moléculas, a doramectina, é o novo indectocida da Zoetis, à base de doramectina e levamisol, que tem duplo mecanismo de ação. Ele age em dois sítios locais diferentes do parasita, causando a sua morte. Isso reduz o risco de resistência parasitária e aumenta significativamente a eficácia, né? E é um indectocida indicado para bovinos, pode ser utilizado a partir de 3 meses de idade, né? Estudos comprovam que tem 95% de eficácia, inclusive contra cepas mais resistentes de parasitas à ivermectina. Ô Paulo, agora para a gente arrematar a prosa, né, rapidamente, quando é que o companheiro boiadeiro deve usar o Valcor e para quais categorias de animais ele é mais indicado? Tá. Então, como eu falei, o Valcor pode ser utilizado a partir dos 3 meses de idade. Mas tem uma recomendação muito especial que são para aqueles animais de compra. Aqueles animais que você adquire e coloca na fazenda e na recria. Nessas fases, os animais são altamente susceptíveis à verminose. E o Valcor reduz a carga parasitária nesse momento e ajuda no desenvolvimento dos animais, trazendo um rápido retorno econômico ao pecuarista. O companheiro pecuarista já anota na caderneta, pega a caneta e anota na caderneta, Valcor, nova indicação da Zoetis para resistência parasitária. Ô Paulo, muito obrigado pela sua participação, viu? A gente tinha mais uns 10 minutos para conversar aqui, mas o tempo nosso é apertadinho, então muito agradecido pela sua presença aqui e até uma próxima vez.
Obrigado, Sidney. Deixo o meu agradecimento em nome das Zoetis e dizer que a resistência parasitária é um assunto atual e é um inimigo invisível, né? E nós temos que cuidar desse inimigo. Muito bom. Obrigado, viu, Paulo? Até a próxima. E o No Campo com as Zoetis de hoje vai ficando por aqui, mas já fica feita a promessa de voltar com um novo programa na próxima quinta-feira.